pesquisa do IBGE aponta que quase 11 milhões de jovens brasileiros com idade entre 15 e 29 anos não estudam e nem trabalham. Na prática, isso significa que 1 a cada 5 pessoas na faixa etária não está matriculada em escolas ou universidades, nem exerce qualquer ocupação profissional. A reportagem é de Evne Araújo. Eles estão sendo chamados de geração nem estuda, nem trabalha. Esse fenômeno tem sido analisado nos últimos anos pelos institutos de pesquisa. E são diversos os fatores que levam os jovens a ficarem fora da escola e do mercado de trabalho. Alguns estão nessa situação devido ao desemprego ou falta de educação adequada. Outros por questões familiares, de saúde, empreendedorismo ou desinteresse nas ocupações disponíveis no momento. O levantamento feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta ainda que o fato de não haver instituições de ensino de qualidade e oportunidades de trabalho próximos de casa também contribui para colocar cerca de 800 mil homens e mulheres nessa situação. Ainda de acordo com o relatório, em 2022, entre os jovens de 15 a 29 anos do país, 10 milhões e 900 mil não estudavam nem trabalhavam. 4 milhões e 700 mil deles disseram que no ano passado não procuraram emprego nem gostariam de trabalhar. Do total de pessoas jovens que não estudam e não estão ocupadas na juventude, pouco mais de 61% eram pobres, com renda domiciliar per capita menor que R$ 34 por dia. E 14,8% eram extremamente pobres, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 11 por dia, de acordo com as linhas de pobreza do Banco Mundial. A especialista em recursos humanos, Carolina Borges, alerta que jovens que não estudam e nem trabalham podem ser um problema para o desenvolvimento da economia do país. Abrem-se as vagas e às vezes você não tem as inscrições necessárias ou as pessoas desistem no meio do processo, às vezes sem nenhum tipo de explicação. Isso impacta, claro, o processo de sucessão, de formação dessas categorias de base para encarreiramento no negócio e, claro, economicamente isso também é um baque, representa um risco alto para a geração de riqueza para o país. A especialista também pondera que esperar muito para arrumar uma ocupação profissional pode prejudicar o jovem na hora de competir por futuras vagas no mercado de trabalho. Quando eu não coloco a mão na massa, eu não procuro, por exemplo, um trabalho voluntário, um estágio, me envolver, por exemplo, às vezes no início, bem no início, com um programa de menor aprendiz, eu vou perdendo tempo de criar essas histórias que vão ser contadas numa entrevista. E aí eu fico em desvantagem quando eu estou falando de outros candidatos que começaram a fazer isso cedo. Então, se eu passar um curso inteiro, por exemplo, estudando apenas, e deixar para procurar um emprego, uma oportunidade mais para frente, a chance de eu não conseguir essa vaga, ela é maior. Bom, e agora, para a gente repercutir esse assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a diretora da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, doutora Caroline Sena. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Carol. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde aos telespectadores aqui do Jornal da Primeira Edição. Um prazer. Bom, prazer é nosso. Eu gostaria de que a senhora explicasse para a gente de que forma, no âmbito do direito, da justiça, essa geração neném, esse movimento, essa tendência, ela afeta as relações trabalhistas. É importante dizer, Rafaela, que essa geração, esse fenômeno, ele não é restrito só ao Brasil. Ele é um fenômeno mundial, mas aqui no âmbito do Brasil, ela afeta diretamente porque começa a ter uma precarização das relações de trabalho. Esse jovem que fica por muito tempo nem estudando, nem trabalhando, quando ele retorna, ele sempre retorna com um passo atrás. Ele sempre retorna ganhando menos, porque também nós estamos diante de uma geração, essa geração Z, que ela é muito conectada, ela é muito antenada, ela tem acesso a muita informação. Então você imagina, a pessoa não trabalha, não estuda e, paralelo a isso, tem todo um grupo de jovens da mesma faixa etária que tem avançado. Então, quando esse jovem vai para o mercado de trabalho, ele vai de uma forma completamente precarizada. Ele perde em salário, ele perde em tudo, em qualidade mesmo, em capital humano, né? Esse investimento no capital humano, que é o capital do estudo, o capital do trabalho, ele acaba atrasando e
fazendo com que toda a sociedade, porque reverbera em toda a sociedade. O neném, ele não impacta só diretamente a vida dele, ele impacta toda a sociedade. Daí porque é um tema que merece a atenção de cada um de nós, não só do governo, mas você como empresário, você como advogado, profissional liberal, médico. A geração neném, ela precisa ter um olhar de toda a sociedade, porque reverbera em cada um de nós. É uma questão complexa, a gente está falando aí de vulnerabilidade social, econômica, políticas públicas, né? Porque já temos um arcabouço jurídico que protege o trabalhador, né? Temos uma série de normas nesse sentido. E falando nisso, eu quero citar a lei que regula o menor aprendiz, que abrange entre 14 e 16 anos, é isso, doutora? Na verdade, houve uma alteração agora para 14 a 24 anos. Né? Você pode trabalhar como menor aprendiz nessa faixa etária. Só que o contrato do menor aprendiz, que é um contrato de trabalho de menor aprendiz, com todas as garantias. Carteira assinada? É uma carteira assinada. Ele tem que ter a possibilidade de estudar. Então, não pode ser um trabalho, por exemplo, que inviabilize o estudo dele, que inviabilize toda a atividade que esse jovem precisa ter para sua formação também pessoal e profissional. Então, é um contrato que tem uma duração de 2 anos, mas ele abrange médias e grandes empresas, né? Porque você tem que destinar de 5% a 15% de vagas, a depender da quantidade de trabalhadores que tenham nessa empresa. Mas eu costumo dizer o seguinte, claro que a pequena empresa ela não vai conseguir, mas é possível que ela dê uma atenção especial para o jovem que precisa de um primeiro emprego, ainda que ela não tenha uma obrigatoriedade em razão do número de trabalhadores que ele tem ali. O trabalho temporário também é uma porta de entrada importante, né? É uma porta de entrada, porque ela também né, ela tem que observar qual é o valor da hora, da jornada, né? É uma pessoa que vai ter direito a férias, a 13º, tem todas as garantias, né, de um trabalhador que exerce aquela atividade, porque o trabalho temporário é um trabalho basicamente em substituição, mas eu não vejo que o jovem, assim, ele é uma porta de entrada, mas não é uma garantia interessante para o jovem. Ele não vai ficar desempregado, mas provavelmente ele vai ter um problema se ele continuar sempre de trabalho em trabalho temporário, porque vai haver uma precarização, né? Ele acaba cobrindo, como se fossem bicos, mas bicos formais. E não é o interessante para a geração neném. Claro que eu não estou dizendo aqui que ele não tenha que aceitar. É muito melhor você estar no trabalho temporário e você começar a adquirir experiência nos seus trabalhos do que ficar sem trabalhar, sem estudar. Mas o trabalho temporário, ele não pode ser o fim. Ele é só um meio para que você alcance um objetivo melhor. E ele não dá essa perspectiva, né? Porque não. tem ali o prazo. Ele tem um prazo. Que ele será encerrado. Que ele será encerrado. Bom, agora uma outra questão importante quando a gente fala dessa geração neném se refere à aposentadoria, porque isso impacta lá na frente. A pessoa não estuda, nem trabalha, não contribui. Então... Eu costumo dizer, Rafaela, que eu estou muito preocupada com a próxima geração, porque ela é uma geração realmente diferente. Hoje, nós contribuímos para quem está se aposentando. Alguém está contribuindo, vai contribuir para nós nos aposentarmos. E o que vai ser? Porque o nosso sistema, ele é contributivo, ele não é retributivo. Seria muito interessante se a gente trabalhasse todo o tempo, durante toda a nossa vida, e, poxa, contribuir, agora eu posso me aposentar. Mas não, o sistema, né, da nossa Previdência, ele é contributivo. Então, quem vai contribuir para a aposentadoria desses jovens? Quem vai contribuir para a próxima geração? Está sendo muito complexo, porque também nós estamos diante de um cenário que eu costumo dizer o seguinte, são 2 fatores muito visíveis com relação à geração neném. Claro que ela é residual para as camadas de maior renda e ela é muito visível para as de baixa renda, inclusive num recorte de gênero, de raça, que é muito grave, porque as mulheres são as mais neném e pretos e pardos também estão mais inseridos nesse neném. Mas são 2 palavras que me vêm muito fortemente. Uma é a necessidade, porque alguns são neném por necessidade e outros facilidade. Nas camadas mais abastadas, muitas vezes as facilidades fazem a pessoa se acomodar. Aquele jovem fica, meu pai tem dinheiro, minha mãe tem dinheiro, tem aposentadoria, tem herança, tem tudo, e ele acaba deixando. Claro, é residual, mas acontece também. E nós também já estamos numa geração que ela preocupa com novos modelos de trabalho, né? Um trabalho de TikToker, de YouTuber,
e nem sempre ela se lembra que ela precisa contribuir para a Previdência, que ela pode ter um problema de saúde que faça com que ele tenha que se afastar e não ter renda, e aí ele não é ele acaba não sendo segurado ali do INSS, entre outros fatores que são bem graves. Por isso que eu acho que esse é um assunto mesmo multidisciplinar, onde todos os atores envolvidos, judiciário, políticas públicas no âmbito do executivo, legislativo, enfim, precisam se unir para a gente poder mudar esse cenário. Muito obrigada, viu, pelas considerações, pela entrevista aqui conosco. Eu que agradeço, e jovem, estude, trabalhe, acredite que o estudo é o melhor caminho para que você possa ascender profissionalmente. Perfeito, muito obrigada, até a próxima, doutora. Obrigada, Rafaela.